Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez no momento da mensagem no culto. E assim como foi na semana passada, vamos estar falando sobre Gênesis, o comecinho da Bíblia. Ali em Gênesis, no capítulo 5, que é uma parte que é uma leitura um pouco cansada, uma parte que é uma leitura que muita gente acaba pulando, que é a parte ali das genealogias. Então começa falando que Deus criou Adão, Adão viveu tantos anos e gerou a um sucessor e assim por diante, vai indo. E esse é o capítulo 5 e vai se estendendo assim, dizendo sobre gerações, sobre é, sucessores, sobre tal pessoa que gerou tal pessoa e que viveu tantos anos. E eu quero fazer a leitura bíblica em Gênesis 5, do versículo 18 até o 24. E viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu acho que a gente já é bem conhecido a história de Enoque. Apesar de ser pouco citado, mas a gente conhece bem ela, de que Enoque andou com Deus, de que Deus tomou Enoque para si. E assim como foi com Elias, que foi arrebatado, e também com Moisés, que depois não foi achado um corpo de Moisés. Então a gente entende que Moisés também foi arrebatado, porque no Novo Testamento ele aparece junto com Elias na transfiguração de Jesus. Então a gente entende que tem 3 pessoas na Bíblia que foram arrebatadas antes de morrer, que é Enoque, Elias e Moisés. Mas focando aqui em Enoque, Moisés e Elias eles foram arrebatados por outros motivos. Mas aqui, no começo da Bíblia, no começo da humanidade, Deus toma Enoque para si porque Enoque andou com Deus. E até existe uma certa discussão para entender, para questionar se foi realmente ali que Enoque andou com Deus, ou o que aconteceu, se Enoque foi arrebatado ou não, se Enoque só morreu ou aconteceu algo mais sobrenatural com ele. Mas meu entendimento é que Enoque realmente andou com Deus e que Enoque realmente foi arrebatado, de que Deus realmente tomou Enoque para si, que ele foi arrebatado ainda em vida, que Enoque não conheceu a morte. Mas uma pessoa que andou com Deus, uma pessoa que vivenciou ali um dia a dia com Deus e tinha um relacionamento tão bom com Deus que Deus quis viver mais com ele, mais diariamente com ele, mais perto dele e tomou ele para si, arrebatou Enoque. É uma pessoa que é pouco citada. Se a gente for falar sobre Moisés, Moisés foi arrebatado, tá bom. Moisés ele liderou a libertação do povo de Israel. Moisés ele abriu mão de ser um príncipe no Egito, de ser um príncipe no principal reino, no maior povo da terra naquele período, para virar ali o líder de um povo que eram os escravos, um povo que o povo dele, os egípcios, escravizavam, e ele escolhe largar tudo para ir servir, para ir dizer sim ao chamado de Deus para a vida dele. Se a gente for pensar em Elias também, Elias ele era uma pessoa que estava ali combatendo a idolatria em Israel. Então, era uma pessoa que é muito citada também na Bíblia, milagres que foram feitos através da vida de Elias. Então, mais uma vez, é uma pessoa que é muito citada. E até pessoas que não foram arrebatadas na Bíblia tem muito mais história, tem muito mais conteúdo do que Enoque. Se você for pensar em Isaías, em Jeremias, em Daniel, isso falando só do Velho Testamento, mas a gente pensar no Novo Testamento, também tem muitos que são muito mais falados do que Enoque, mas nenhum deles a Bíblia fala que andou com Deus, que Deus tomou para si porque era amigo de Deus. O único na Bíblia que fala, que é citado, que Deus o arrebatou porque ele andou com ele, porque Deus gostava dele, porque ele é um amigo de Deus,
é Enoque. E aí, se a gente para pra pensar, por que uma pessoa que era tão próxima de Deus, uma pessoa que tinha um relacionamento tão bom com Deus, é tão pouco citada na Bíblia? A gente leu aqui pouquíssimos versículos sobre o que vem falando sobre Enoque. Pouquíssimos versículos. Agora, se a gente pensar sobre Paulo, se a gente pensar sobre o próprio Davi, que escreveu vários salmos, a gente não vai fazer tanto sentido. Por que uma pessoa que tinha um relacionamento tão grande com Deus é pouco citada? E algumas pessoas, até pessoas que não eram, que não faziam parte do povo de Deus, pessoas que eram inimigas de Deus, são mais citadas do que Enoque. Mas no próprio livro, no livro que foi escrito por Deus, por homens, mas inspirado por Deus, é pouco citado Enoque. E eu comecei a pensar sobre isso e quero convidar os irmãos a ler de novo o que a Bíblia fala sobre Enoque. Não vamos fazer toda a leitura. Os 2 últimos versículos. Os 3 últimos versículos, perdão. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A única referência que faz sobre Enoque é que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou, e Deus tomou para si. Mas Enoque, ele viveu, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Enoque viveu 365 anos, mas a única citação dele na Bíblia é que ele andou com Deus. Quantas coisas vocês acham que Enoque fez? Você acha que a única coisa que Enoque fez durante toda a vida dele, esses mais de 300, quase 400 anos de vida, ele só andou com Deus, ele não fez nenhuma outra coisa além disso? Com certeza Enoque tinha uma profissão, Enoque tinha outras tarefas, Enoque tinha outras coisas que ele fazia. E se ele era uma pessoa que andava com Deus, ele fez coisas, praticou atitudes aqui na obra para Deus. Com certeza Enoque fez muitas outras coisas nesses quase 400 anos de vida. Mas o que a Bíblia cita é que Enoque andou com Deus. O que eu quero dizer com isso? Enoque viveu quase 400 anos. Enoque teve muitas atividades. Eu tenho 19 anos. Quanta coisa eu já não vivi. Aí quem é mais velho, que tem 40 anos, quanta coisa com 40 anos você já não viveu? Você tem 70, 80, quantas coisas você já viveu? Agora imagine com 400 anos de vida, quase 400 anos de vida, quanta coisa não dá para fazer em 400 anos de vida? Mas o que é citado é que Enoque andou com Deus. A partir do momento em que Enoque anda com Deus, a partir do momento que Enoque ele tem uma postura de vida que é andar com Deus, que ele adere isso, esse estilo de vida, todas as outras coisas que ele fez ficam para trás, ficam de lado. Enoque ele tinha sim uma profissão, Enoque tinha amigos, Enoque tinha ali os seus costumes, mas isso é paralelo. Isso fica num segundo plano. E o que a Bíblia fala, a Bíblia não vem falando sobre os amigos de Enoque, a Bíblia não fala muito sobre a família, a Bíblia não fala sobre sua profissão, seu emprego, como ele vivia. A Bíblia fala que ele andou com Deus. Mais importante do que qualquer outra coisa que ele fez nesses quase 400 anos de vida, é que ele andou com Deus. E a gente, vamos se colocar aqui nesse lugar, vamos tomar posse desse lugar. Eu com 19 anos vivi muita coisa, muita coisa. Agora, se eu aderir, se eu tenho uma postura de vida que é andar com Deus, que é buscar andar com Deus, tudo que eu já vivi, não é que deixa de ser importante, mas não é tão importante quanto isso. Qualquer coisa que eu possa fazer, nada vai ser mais importante do que eu andar com Deus. Isso com 19 anos. Agora pensa numa pessoa, igual eu falei, com 40, 60, 70, 80 anos. Viveu muitas coisas e ainda tem muito para viver. Mas nada vai ser mais importante do que andar com Deus. Você pode viver, rodar o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser a pessoa mais desenvolvida na sua área.
Você pode ter os seus sonhos todos realizados, mas nada vai ser tão importante quanto a você andar com Deus. Para você andar com Deus, como Enoque andou com Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que vivenciar ali um contato, uma experiência com Deus. É muito pouco você achar que no fim de semana, no domingo, você ir para a igreja, você tá andando com Deus. É muito pouco. O andar com Deus que Enoque tinha, você acha que se aplicava só em ir à igreja ao domingo? Ou era um diário, era algo diário que Enoque vivenciava com Deus? Para você desenvolver esse estilo de vida, de andar com Deus, um dia na semana é muito pouco. E tem gente que nem um dia na semana acaba fazendo. Mas se a principal coisa, a coisa mais importante é você andar com Deus, é você vivenciar ali um diário com Deus, e você está deixando de fazer a coisa mais importante da sua vida, o que é que você está fazendo? Você está ficando preso a quê? Talvez você esteja tão atarefado, o que é normal hoje em dia. Você está preocupado com o trabalho, com problemas que você possa estar tendo, com família, com qualquer outra coisa. E você está focando nisso, que não é o mais importante, e deixando a principal coisa, a parte mais importante da sua vida, que você possa viver 400 anos de vida, você não vai viver nada mais importante do que isso, que é viver ao lado de Deus, que é andar com Deus, que é ter um relacionamento com Deus. E é normal e é muito fácil a gente deixar de ter um relacionamento com Deus. É muito mais fácil, na verdade, a gente não ter um relacionamento com Deus. É muito mais fácil você viver a sua vida normalmente, sem você se preocupar em ter que orar, sem você se preocupar em ter que ler a Bíblia, e você não ter que ficar lembrando aquilo de você ter esse compromisso e você só ir vivendo a sua vida e você se preocupar com seus problemas que está ali na sua mente mesmo, que é seu trabalho, que é seus estudos ou qualquer coisa do tipo. É mais fácil você viver desse jeito. Mas o mais importante, o principal, não é você viver a forma mais fácil, mas sim você viver o que é certo e o que é o mais importante para a sua vida, que é viver ao lado de Deus. E as outras coisas não é que deixam de ser importantes, mas ficam em segundo plano. O seu emprego fica no segundo plano, a sua família fica no segundo plano, os seus sonhos ficam no segundo plano e todas as outras coisas ficam no segundo plano, ficam no lugar de lado. E você não vai ser fiel o suficiente, você não vai viver fiel o suficiente, tão fiel, para que você possa ali se manter íntegro todos os dias, para que você possa se manter ali andando ao lado de Deus todos os dias. Mas Ele é justo, Ele é fiel para te perdoar. Você pode não ser fiel, mas Ele é. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel. E a partir do momento em que você é perdoado, os seus pecados ficam de lado. E você pode voltar a viver um relacionamento. E você pode continuar andando o seu ciclo de não deixar de andar ao lado de Deus, mas de manter o relacionamento com Ele, de permanecer fiel a Ele, de permanecer andando junto a Ele e desenvolvendo cada vez mais. Enoque viveu 400 anos de vida, em momento algum a Bíblia fala que ele foi perfeito. Em momento algum a Bíblia fala que ele não pecou, e ele pecou sim. Mas o fato dele ter pecado não fez que ele deixasse de ter um relacionamento com Deus. O fato dele ter pecado não fez que ele abandonasse a Deus. Que ele, por causa de um erro que ele cometeu, por causa de pecados que ele cometeu, ele abandonasse e tudo aquilo que ele viveu fosse perdido. Quando você vive coisas grandes com Deus e você acaba pecando, o seu pecado não apaga o que você viveu com Deus, mas o perdão que Deus dá a você, o fato de você confessar o seu pecado, isso sim anula o pecado que você fez. Não por você, não porque você é bom, mas sim pela misericórdia de Deus e pelo sangue que Jesus derramou. Então, concluindo a mensagem, que nós já entendemos que temos que andar com Deus, que o mais importante da nossa vida é andar ao lado de Deus, mas nós somos falhos e nós em um momento ou outro vamos pecar, e esse pecado vai nos fazer pensar que nós não podemos mais andar com Deus, vai nos fazer achar que nós não somos mais dignos de andar ao lado de Deus.
E aí, como que nós ficamos? Se o meu pecado pode ter apagado o que eu já vivi com Deus, eu tenho que reiniciar tudo. Não. O que você viveu com Deus não é apagado por um pecado seu, mas o perdão que Jesus te dá, isso sim apaga o seu pecado. A partir do momento que você confessa o seu pecado, você se arrepende, você pede perdão a Jesus, ele te perdoa e você continua vivendo ao lado dele, você continua vivendo o mais importante para a sua vida, que é viver ao lado de Deus. E eu sei que todos nós temos muitos compromissos, muitos problemas, muitas coisas na nossa mente. E eu não estou pedindo para você esquecer isso, mas não deixa isso ser o primeiro lugar na sua vida. Busca sim as outras coisas, busca sim as realizações que você precisa ter, mas busca isso num segundo lugar e não deixa em momento algum isso tomar o lugar de prioridade na sua vida, de ser o principal na sua vida. Não deixa essas coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida. Permaneça vivendo ao lado dele, andando ao lado dele, tendo um relacionamento com ele diariamente. Não se contente com um dia na semana, não. Enoque viveu relacionamento e era diário. E nós temos que viver da mesma forma, diariamente. Não foi só Enoque que viveu um relacionamento diário. Pensa em todos os grandes personagens da Bíblia que você tanto admira, que nós admiramos. Eles viviam diário, o relacionamento diário. E Paulo fala para sermos imitadores dele porque ele era imitador de Cristo. Paulo, com certeza, não tenha dúvida disso, ele vivia um relacionamento diário com Jesus. Ele não se contentava em um dia na semana. Que você busque a mesma coisa, que nós busquemos a mesma coisa, de não nos contentarmos num dia. Que nós não possamos nos contentar com o pouco, mas que nós possamos buscar o muito. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de relacionamento com Deus. Nós não nos contentemos, nós não vamos nos contentar em tão pouco relacionamento com Deus. Eu aceitei Jesus e só isso. Não, mas viver diariamente o relacionamento com Ele. De andar verdadeiramente com Ele. E quando nós caímos, e nós vamos cair, Ele mesmo vai te levantar, porque você está ao lado dele. Se você vive uma vida diária ao lado dele, quando você cair, ele está ali ao seu lado para te levantar. Só estende a sua mão para ele que ele vai puxar você de volta. Confia nele, confia nessas palavras de que ele está ao seu lado e permaneça ao lado dele e busque se aproximar mais ainda dele, que ele é fiel para estar todos os dias ao seu lado. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos te pedir para que nós possamos andar ainda mais perto de você. Que nós não nos contentemos em ficar tendo um relacionamento pequeno, que nós não nos contentemos em simplesmente ter aceitado Jesus, mas que nós possamos desenvolver um relacionamento maior com o Senhor. Que nós possamos ser como Enoque, que andava ao seu lado. E que nos momentos em que pecarmos, que nós possamos ter a consciência de que o Senhor é fiel para nos perdoar, que o Senhor é fiel para nos levantar e continuar a nossa caminhada ao seu lado. Que nós não desanimemos, que nós não nos deixemos afastar de Ti, que nós não possamos ir para um outro lado que não seja o lado onde o Senhor está. Que nós possamos permanecer ali, ao seu lado, durante toda a nossa vida, durante 20, 30, 70 ou 400 anos, como foi Enoque. E que nós possamos ter a consciência de que isso é a principal coisa da nossa vida, é a parte mais importante da nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.